que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho. Essa música é boa, esse louvor é bom. Bom, agora que deu para perceber que o meu talento, o meu chamado não é cantar, vamos pro vídeo, gente. Bom, eu vou fingir com a maior naturalidade que eu não tô ausente daqui faz algum tempo, tá bom? Então a gente releva essa questão, finge que o último vídeo que eu publiquei foi ontem, que eu não fiquei ausente desse canal, tá bom? Porque, afinal de contas, foi só umas fériasinhas que eu precisava. E agora a gente está voltando com tudo. E o tema desse vídeo é incrível. Hoje nós vamos falar sobre pregação. Você gosta de pregar? Você deseja pregar? Você já é um ministro do evangelho? Então fica nesse vídeo e vem comigo porque nós vamos aprender a como pregar de uma maneira correta. Como pregar bem? Fica no vídeo. Bom, eu já vou adiantar para você que responder essa pergunta não é fácil. Eu estou em busca da resposta desse grande questionamento, mas eu desenvolvi um método que pode ajudar muito você, assim como tem me ajudado, e eu creio que, de certa forma, isso vai fazer toda a diferença na hora que você estiver pregando. Mas antes de tudo, antes de continuar esse vídeo, já deixa o seu like, meu irmão. Tá esperando o quê para comentar nesse vídeo, para compartilhar no grupo da sua igreja? Manda para os seus líderes, para os seus amigos, para os seus irmãos em Cristo. Vamos todo mundo pregar expositivamente, tematicamente, da forma correta. Vamos lá? Bom, gente, eu desenvolvi um método lecionando em alguns seminários a matéria que eu tenho dado aí em vários ambientes acadêmicos, a matéria chamada homilética, que é a arte da pregação sistematizada, é onde a gente aprende algumas regras sobre interpretação, sobre aplicação, sobre montagem de sermão. E o método que eu desenvolvi se chama a tríade homilética, a tríade da pregação, onde nós vamos explorar 3 pontos muito importantes para montar uma boa pregação e pregar da forma mais correta possível. O primeiro pilar dessa tríade é a vida espiritual. O segundo pilar dessa tríade é a vida intelectual. E o terceiro e último pilar dessa tríade é o desenvolvimento verbal. Vem comigo para entender como a gente pode desenvolver esses 3 pontos necessários para uma boa pregação. Vamos acompanhar esse slide. Um sermão bem estruturado repousa sobre uma tríade essencial: a vida espiritual do pregador, o conhecimento teológico que ele possui e a eloquência como se comunica. A vida espiritual garante que o pregador esteja alinhado com Deus, vivendo o que proclama. O conhecimento teológico assegura a fidelidade e profundidade da mensagem bíblica. Já a eloquência é entendida como a habilidade de comunicar com clareza e persuasão, permitindo que o conteúdo alcance e transforme os corações. Sem essa tríade, a pregação perde a força, o propósito e o seu alcance. Então vamos lá para o nosso primeiro pilar. Vamos falar um pouquinho sobre o pilar verbal. Eu quero tratar aqui o pilar verbal como a nossa comunicação. É exatamente a hora da pregação que você se comunica com o seu público, com a igreja, com os seus ouvintes. É onde nós vamos exercer de uma coisa chamada eloquência, que vem do latim eloquentia, que significa elegância no falar. O primeiro passo para uma boa pregação, eu não digo que esse é o mais importante, mas é um passo importante, é o nosso desenvolvimento verbal, é a nossa habilidade de se comunicar com aqueles que nos escutam. Então, eu quero tratar alguns aspectos desse primeiro pilar, que é o pilar verbal, com vocês, a partir de algumas regras de eloquência. Um erro muito comum que eu noto em muitos pregadores é o monotimismo na hora de falar. E o que é o monotimismo? Monotimismo é um termo que também é muito conhecido lá fora como monotom, onde o locutor, a pessoa que está falando, ela não varia o seu tom de voz. Por exemplo, vamos supor que eu estou pregando para vocês nesse exato momento, eu estou pregando exatamente com esse tom de voz. O Senhor Jesus ressuscitou no 3º dia para te salvar, para mudar a sua história, para te levar para uma nova vida com Ele na eternidade. Esse Jesus está voltando e Ele quer salvar você. Você entende que isso é um pouco entediante porque eu não mudei de tom e isso vai causando um certo cansaço na escuta? Quando nós olhamos para o monotimismo, nós entendemos que isso é uma regra que a gente tem que tomar cuidado, a questão da oscilação da nossa voz durante a pregação. Não estou dizendo para você ficar gritando a pregação
congregação inteira, porque ninguém suporta esses pregadores que ficam berrando o tempo todo. Pelo contrário, o convite aqui da eloquência é para que você saiba utilizar a sua voz, o seu tom de voz, a favor do que você está narrando. Não tem como falar que Jesus ressuscitou no terceiro dia com esse tom de voz. E Jesus ressuscitou no terceiro dia. Não, meu irmão, você está falando sobre a maior notícia da humanidade. Então você precisa colocar sua vida, intensidade, alegria no que você está falando. E Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas também não tem como falar que Jesus foi açoitado pelos romanos com alegria, não. A gente coloca uma voz mais embargada, mais reflexiva para apresentar o cenário que nós estamos retratando com a nossa pregação. Então, primeiro, no aspecto verbal, saiba utilizar o seu tom de voz a favor da pregação. Uma outra questão muito importante dentro da eloquência é o vocabulário do pregador. Vem comigo nesse slide que eu preparei para vocês. O pregador ele deve tomar muito cuidado com a linguagem, como maneja a palavra de Deus durante ali a pregação. A linguagem precisa ser acessível para o povo, para que então eles possam compreender a mensagem. Muitos, após estudarem teologia, tornam-se herméticos, usando termos gregos, hebraicos, aramaicos durante a pregação. Por outro lado, nós não devemos cair no simplismo banal, com erros básicos de linguagem ou uso de gírias e irreverência no púlpito. Muito cuidado com os erros herméticos. Não é que falar palavras no original, trazer a sua raiz etimológica seja um erro, mas na maioria dos casos, as pessoas que estão nos ouvindo são pessoas que talvez não fizeram um seminário como nós fizemos. Então, nós devemos tomar muito cuidado com as palavras difíceis, com os termos difíceis. Não podemos tornar a nossa linguagem seletiva, de tal modo que apenas alguns, não todos, saibam interpretar o que nós estamos falando. Mas também não podemos cair no simplismo ao ponto de falarmos de qualquer jeito durante uma pregação, citando gírias, palavras com duplo sentido, nada disso. Isso não deve permear a nossa vida, muito menos a nossa pregação. Uma outra coisa muito difícil de lidar durante uma pregação no aspecto verbal é com o nervosismo. Eu sei que automaticamente a nossa mão já vai querer entrar para dentro dos bolsos e a nossa costa se curvar mediante a igreja, mas é muito importante lidar com isso. Eu noto que muitas pessoas, quando estão pregando pela primeira vez, elas sobem ao púlpito e já falam: olha gente, eu não sou o pregador. Pare de fazer isso. Por quê? Porque isso é frustrante para a igreja. Você estar num púlpito ali para pregar e falar que não é um pregador é a mesma coisa que você ir para um evento de nutrição e o palestrante dizer que não é nutricionista. Não faz muito sentido ele estar ali falando sobre algo que ele não é, algo que ele não vive. Todo cristão é pregador por essência e por natureza. Afinal de contas, em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: vocês querem me seguir, então preguem o evangelho a todos os cantos, até os confins da terra. Então, o nosso ofício como pregador, acima de tudo, é servir a Deus e anunciar sobre o Deus que nós servimos. Agora, saindo do primeiro pilar da tríade homilética, que é o pilar verbal, nós vamos agora para o pilar intelectual. E tem muita gente que falha aqui no pilar intelectual. Por quê? Porque é exatamente nesse ponto que nós vamos falar sobre o conhecimento teológico, bíblico do pregador. É nesse ponto que muita gente falha e falha grotescamente. A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nos diz que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que estão preparados para pregar em tempo e fora de tempo, conforme Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4. Então, o preparo teológico, o preparo bíblico do pregador é muito importante. Não é um luxo saber teologia. É uma questão de necessidade para qualquer ministro do evangelho. E por que nós precisamos nos preparar teologicamente para pregar? Vamos lá analisar alguns pontos. Primeiro, para nós não distorcermos a escritura, para ensinar com clareza e autoridade, para alimentar o rebanho de Jesus Cristo com uma doutrina sólida e para depender da verdade, não apenas da emoção. Essa questão do Deus dá na hora, eu abro a Bíblia e Deus me revela, meu irmão, isso é conversa para boi dormir, é furada. Não vai nisso não que você vai quebrar sua cara e vai se dar mal. Prepare-se teologicamente para pregar. Jesus, ele estudou as Escrituras mesmo sendo o próprio Deus em Lucas, capítulo 2, versículo 46 e 47. Paulo exortou Timóteo a manejar bem a palavra da verdade em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15.
O Espírito Santo, ele vai trazer à memória aquilo que foi aprendido, segundo João capítulo 14, versículo 26. Agora, não vai com conversa de preguiçoso, porque certamente o Espírito Santo não vai te ajudar em tais condições. E por último, mas não menos importante, na verdade eu julgo esse pilar como o pilar mais importante da pregação. É a parte espiritual. O primeiro pilar é o pilar verbal, o segundo pilar é o pilar intelectual, mas o terceiro pilar é o mais importante de todos, é a vida espiritual do pregador. Esse pilar, ele não se baseia em quanto tempo você passa em evidência diante da igreja. Esse pilar se baseia em quanto tempo você passa no secreto, diante da presença de Deus. É nesse pilar que muitos pregadores falham drasticamente. Falam muito bem, conhecem muita teologia, mas não vivem o que prega e nem exercem aquilo que conhecem. Então, o convite que eu faço para você é ser um pregador que tem sim Bíblia aberta, mas também joelho dobrado. E por que nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual para pregar a palavra de Deus? Vem comigo no slide para você entender melhor. Primeiro, para pregar com autoridade, não só o conhecimento. Lucas capítulo 4, versículo 32, a palavra de Deus diz que eles se admiravam com a doutrina, porque a palavra tinha autoridade. Também precisamos transmitir vida e não apenas palavras bonitas. Também precisamos que o coração do pregador não contradiga a sua boca. Precisamos viver aquilo que pregamos, precisamos pregar aquilo que vivemos. É sobre isso que eu quero ensinar para vocês no pilar espiritual. Gosto muito do exemplo de Estevão em Atos 6 e Atos 7. Era um pregador que tinha conhecimento para debater com os judeus, mas era também um pregador que tinha autoridade espiritual para operar sinais e maravilhas. Que esse exemplo, deixado por um homem, um mártir da igreja 2000 anos atrás, possa exalar através desse vídeo na sua vida e se refletir através da minha e da sua prática. Então, que esses três pilares da pregação, o pilar verbal, intelectual e espiritual, possam estar presentes na nossa vida, formando assim a tríade homilética, a tríade da pregação. Se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, comenta a palavra pregação nos comentários, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, coloque o seu comentário e eu tô esperando você, sabe aonde? No nosso próximo vídeo, meu querido. Deus abençoe!